Transforme a sua vida em um ano, lendo a Bíblia toda de capa a capa. Hoje é o dia 108 da nossa leitura. Nós estamos caminhando da metade, já iniciamos da metade para o final do livro de Josué. Josué é o 6º livro da Primeira Aliança. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que é atribuído ao escritor Moisés. E Moisés, ele foi o líder que Deus escolheu para libertar o povo da escravidão. Josué então passa a substituir, a dar continuidade ao legado, às promessas que Deus deu para levar esse povo a uma terra prometida de Deus. E nós estamos vendo então Josué atravessando então o Rio Jordão e tomando posse da promessa do Senhor. E como instruções de Deus, cada tribo das 12 tribos de Israel, cada um tem então o seu território, e assim está sendo então a divisão. E nós vamos ver então as divisões serem feitas nos próximos capítulos para cada tribo. Nós vimos já isso na leitura anterior, então se você não leu ainda o dia anterior, fique aqui até o final e você vai aparecer na tela um card para você acessar a leitura do dia 107. Então abra sua Bíblia, capítulo 15, versículo 1 do livro de Josué, o 6º livro da Primeira Aliança. Diz assim: a terra então vai ser entregue agora à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio dos clãs da tribo de Judá estendiam para o sul até a divisa com Edom e chegavam ao deserto de Zin no extremo sul. A divisa ao sul começava à extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Zeron, ao sul, Cades Berneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet-Oglan e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boan, que Boan era filho de Ruben. A partir desse ponto passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava à frente do desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de En-Semes, até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, aonde ficava a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste até o alto do monte acima do vale de Inom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftonoa, até a cidade de Monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Balã, isto é, Kiriat Zearim. Rodeava Balá em direção ao oeste até o monte de Ser e passava pela cidade de Quessalon, na encosta norte do monte Jearim. Descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, aonde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Balá.
passava por Jebinel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Agora a terra vai ser entregue a Calebe. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filho de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamadas de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei a minha filha Aksá em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, filho de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Aksá como esposa. Quando Aksá se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto de Neguebe, agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu fontes superiores às fontes inferiores. As cidades separadas para Judá. Esta foi uma herança designada aos clãs da tribo de Judá. A cidade de Judá, situada ao longo da divisa de Edom, ao extremo sul, era Cabziel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zifé, Telem, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Ezerrom, isto é, Azon, Azor, Amã, Semá, Moladá, Azar, Gadá, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Zual, Berseba, Biziotiá, Balaalim, Azem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madimaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon e ao todo 29 cidades com povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Zarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zeararim, Aditaim, Gederá, Gederotaim, 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenã, Hadzadá, Migdal, Gade, Dileã, Mispá, Joctel, Laquis, Boscate, Eclon, Cabom, Lamás, Quitlis, Gederode, Bet-Dagon, Naamá, Mequedá, 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Labdã, Eter, Essan, Iftá, Isná, Nezib, Keila, Aquizib e Maresa, 9 cidades com os povos ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com os assentados e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa estendia para o oeste, incluía cidades perto de Asdode, com os povoados ao redor. Também incluía Asdode com os assentados e povoados ao redor de Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu as cidades
na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Queriate, Saná, isto é, Debir, Anabe, Estermo, Anim, Gozen, Olom, Giló, 11 cidades com povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumã, Essã, Janim, Bet Tapuã, Afeca, Utá, Queriate Arba, isto é, Hebron, Zior, 9 cidades com povoados ao seu redor. Além dessas também foram entregues Maom, Carmelo, Zifé, Jutá, Zerel, Joquedeon, Zanoa, Caim, Gibeá, Timna, 10 cidades com povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Marete, Bet-Anote, Eltecon, 6 cidades com povoados ao redor. Também Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com povoados ao redor. No deserto ficava Bet-Araba, Midim, Secacá, Nibzan, a cidade de Sal El-Ged. 6 cidades foram com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os Jabuseus, que habitavam em Jerusalém, de modo que os Jabuseus viviam até hoje no meio de Judá. Quantas cidades, né? Bom dia, Cida Gomes. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui junto comigo. Então agora a gente vai para o capítulo 16. Hoje a gente vai ler o capítulo 16 e 17, né? Tem 2 capítulos para nós encerrarmos a leitura do dia de hoje, o dia 108. Então nós estamos vendo as terras sendo entregues para cada tribo, né? A divisão. Agora essa terra, no capítulo 16, vai ser a terra entregue a Efraim e a Manassés ocidental. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. Betel, isto é, Luz. Seguiam para o Atarote, no território dos Arquitas. Depois descia em direção ao oeste, para o território de Jafletitas, até Bet-Oron Baixa, dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias Manassés e Efraim, filho de José. Agora a terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começa de Atarote a Adar. A leste dali se estendia para Bet-Oron, alta, e depois para o mar Mediterrâneo. De Miqumetá ao norte fazia uma curva para leste, passava por Tanat-Siló, a leste de Janoá. De Janoá fazia uma curva para o sul até Atarote e Narate, chegava de Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tapuá a divisa se estendia para o oeste em direção ao vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com povoados ao redor no território designado como herança à meia tribo de Manassés foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Geser, de modo que os habitantes de Geser viviam até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Capítulo, então, 17, último capítulo da leitura de hoje. Nós vamos ver, então, a terra sendo entregue a Manassés ocidental. Versículo 1, capítulo 17. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, aos descendentes dos filhos mais velhos de José, Maquir. Filho mais velho de Manassés era pai de Gileade, guerreiros valentes. Ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e de Bazã.
Baçã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para os demais da família de clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Essas descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, somente filhas. Seus nomes eram Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a José, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã e outro lado do Jordão, pois os descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. Versículo 7. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Aser até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul de Micmetá até assentamento junto à fonte de Tapuá. A terra ao redor de Tapuá pertencia a Manassés, mas a cidade de Tapuá, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapuá, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades do sul, ao sul do vale, ficavam dentro do território de Manassés, mas na verdade pertencia à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim. A terra ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava ao norte do ribeiro e terminava ao mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Aser. A leste, o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Aser foram entregues a Manassés: Betsã, Ableã, Dor, isso é Naftdor, Endor, Tanak e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Versículo 12. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques aonde habitavam os fariseus e os refaíns. Os descendentes de Josué disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto de Bet-San e dos povoados ao redor, como dos vales de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro, são fortes demais para nós. Então Josué disse à tribo de Efraim e Manassés e os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais uma porção. Os bosques da região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. Embora os cananeus do vale sejam fortes e tenham carros de guerra como rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. E assim a gente então encerra, né, mais um dia de leitura. E o que nós podemos até aprender com isso, que eu estava meditando aqui, né, é os detalhes, né, o cumprimento da promessa de Deus ao povo, né?
e os detalhes registrados aqui nas Escrituras Sagradas. Né? Deus, as suas promessas são feitas por completo, né? E o que nos traz fé, esperança e o amor de Deus, né, é que Ele promete e cumpre nos seus detalhes. Então talvez você até peça achando, na verdade você nem quer pedir, achando que aquilo é muito pequeno, que Deus jamais vai poder te escutar e ouvir. Mas o fato é que nós devemos levar tudo a Deus, né, em oração. E a gente vê então os detalhes, né, das regiões, as cidades, tudo direitinho, bem delineado. E Josué, né, organizando, né, isso para cada tribo. Convido a você trazer a sua visão, né, a sua memória, a você acessar mapas, né, dessas regiões, das tribos, das 12 tribos. Então, se você fizer uma pesquisa na internet ou propriamente acessar, eu vou procurar deixar lá no ambiente de assinatura da leitura diária alguns mapas, né, os mapas das regiões, né, que o povo ocupou, para você ver a geografia, né? Então a gente está vendo aqui a história ligada à geografia, porque isso vai, com o passar da leitura, né, que a gente vai estar caminhando nos anos, a gente vai ver a ocupação dos territórios, né, onde está o Egito, onde estão distribuídas as 12 tribos, onde está concentrado, os caminhos de Jesus. Então a gente vai dando, né, visão para a nossa mente e né, procurando compreender mais as Escrituras, para a gente levar dentro, né, e lá dentro do contexto, né, do contexto histórico, arqueológico, e a gente vai trazendo então mais compreensão para os nossos conhecimentos da época, né? Porque parece que é tão distante, né? São milhares de anos, né? Então se torna tão distante para a gente e às vezes a gente não tem a compreensão do momento que eles viviam, como eles caminhavam entre si e como eles viviam, né? Comparado aos dias de hoje, né? Que a gente tem totalmente diferente, né? Do que os nossos antepassados viveram. E é bom trazer essa luz para nós. Isso nos traz mais compreensão das Escrituras Sagradas. Bom, então nós encerramos aqui. Eu vou fazer uma breve oração e, se Deus permitir, estaremos aqui amanhã para darmos continuidade, né? Os capítulos 18, 19 e 20 do dia 109 amanhã da leitura. E aí a gente vai estar bem perto já de finalizar o livro de Josué. E nós iremos então voltar, né, para a atual aliança feita por Cristo Jesus com o seu povo, a qual nós, né, vivemos nessa nova aliança, submetemos a ela e vamos ler a carta, né, aos Coríntios, registradas aqui, a segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve para essa igreja. Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos colocar nossa mente, né, todo o nosso ser voltado para o Senhor. Deus, querido Pai, grandioso, maravilhoso és o Senhor, Criador de todas as coisas e a grande obra sua, que criou o homem na sua semelhança e soprou o fôlego de vida a nós. Ajude, Pai, a sermos puro, santo, perfeito, como o Senhor nos quer. E o sangue do teu Filho Jesus, morto naquela cruz há mais de 2000 anos, nos faz tornar assim. Ajude a termos arrependimento das nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, que nos afasta da coisa mais gostosa que a gente pode ter, que é a comunhão com o Senhor. Nos dê e continue nos ajudando a termos disposição e nos inclinar
para aquilo que nos faz aproximar do Senhor. E a leitura diária é uma forma divina de o Senhor falar conosco. A sua palavra nos traz tantas coisas boas, Pai, para nós, nos dá esperança, fé, nos corrige, nos adverte, nos faz realmente sentir próximos de Ti, ter comunhão com o Senhor. Nos enche através do Teu Espírito Santo, nos guia em nossos andares que muitas vezes são pecaminosos, que são andares que nos desvia do Senhor, mas a Tua palavra, o Teu Espírito nos ajuda a andarmos por onde Cristo andou, né? Não um andar físico, mas um andar espiritual. Que o Teu Espírito, então, testemunhe sobre o nosso, Pai, dentro do nosso ser. No dia que nós aceitamos a nos converter, a sermos os Seus discípulos, discípulos do Teu Filho Jesus, que reina juntamente com o Senhor na região celestial. Nos dê compreensão, abençoe a todas as pessoas, Pai, que aqui passam e acompanham essa leitura, que possa haver transformação de verdade, Pai, na vida de cada um, que cada um possa ter perseverança em nós continuarmos diariamente lendo e criando hábitos em nossas vidas, hábitos bons, Pai, que faz a nossa alma estar conectada ao Senhor, Pai. Nós temos uma série de anseios, uma série de dificuldades em saber viver bem nessa vida. Então nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria do alto. E nos ajude a ser suprido em nossas necessidades. Se o Senhor assim permitir, que o Senhor derrame bênçãos, Pai, em nossas vidas. E que nós possamos ser pessoas generosas em poder contribuir para deixar o mundo melhor, mais igualitário, como o Senhor assim quer. Que possamos dividir aquilo de maior importância que é a Sua palavra. Essa que alimenta a nossa alma e essa alma que é eterna. Que os nossos nomes possam estar no livro da vida, para que um dia nós possamos viver eternamente juntamente com o Senhor. Use-nos como instrumentos, Pai, pessoas vivas, que nossas bocas possam abri-las para falar do Teu amor, o amor de Cristo Jesus, um amor maior demonstrado em nosso favor, essa obra salvífica que Jesus fez para nos resgatar, amor esse que é incompreensível, de tão pecador que nós somos, mas o Senhor assim nos redime. Te agradecemos por ter as Tuas Escrituras em nossa mão e em nossa língua. Continue nos guardando, nos abençoando e nos protegendo, para que amanhã, se o Senhor assim permitir, continuaremos lendo esse livro de Josué, Pai. E que o Senhor nos sustente para continuarmos perseverantes na sua leitura diária, para que nós possamos ter a compreensão de todo o Teu plano que está em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, é o que eu desejo, né? Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Cida, obrigado por ter acompanhado aqui hoje a leitura comigo ao vivo, e você que está aqui, né? Tantos irmãos e irmãs que passam, acompanham aqui a leitura diária, você pode acessar a leitura do dia anterior. Graças a Deus nós temos aqui, né, a oportunidade de ter esses 109 dias, né, de leitura aqui na descrição desse vídeo. E você, para ser notificado e acompanhar, você pode então se inscrever aqui na tela, vai aparecer uma imagem minha, você clica e acompanha toda vez que é notificado, você pode acompanhar então, você pode assinar e ativar o sininho, deixa também o seu joinha, se você gostou, se manifeste, né, escrevendo, fazendo perguntas, porque esse vídeo vai se tornar relevante e vai para mais pessoas. O que eu fiz aqui? Eu criei uma área onde está tudo organizado, onde tem outros vídeos complementares para dar entendimento das Escrituras.
você pode então clicar na descrição desse vídeo e ser direcionado para essa área de membros, né? Você vai se tornar um membro assinando isso e abençoando esse ministério. E eu tenho procurado, né, me colocar à disposição para servir vocês aqui. Em breve tem novidades, né? Deus tem me ajudado a nos tornarmos, né, buscarmos nos tornarmos fortes e santos. E eu em breve eu vou estar anunciando aqui e você vai ganhar esse presente caso você assine na descrição desse vídeo essa área de membros para que você tenha acesso não só à leitura diária de forma organizada, e você vai também ter um certificado de que você realmente leu e você vai poder ali acompanhar suas leituras, vai poder voltar, vai poder assistir, enfim. Mas todo esse conteúdo está aqui, gratuito, né, da leitura diária. Lá tem uns outros a mais que eu estou selecionando para vocês. Caso queira algo a mais que eu possa oferecer dentro do meu conhecimento, não se esqueça de me chamar, mandar um direct para mim, enfim, me acessar. Eu estou aqui para poder te ajudar. Deus te abençoe, se assim então permitir. Amanhã daremos, né, a continuidade, já indo para o final desse livro. No dia 109 da leitura. Olha que gostoso. Está sendo bom para você? Então escreve aqui. Se você está conseguindo acompanhar todos os dias, dá um joinha, fala, Marcos, eu tô aí, ó, tô junto com você, tô no dia 109 também, 108, né, que é hoje, estou caminhando, isso tem me ajudado, tem criado hábitos, eu não vejo, né, a hora de estar lendo, que nem eu fico muitas vezes, né, não vendo a hora de chegar o novo dia para saber mais, né, de Deus, saber como que a história vai se desdobrando, né, no caminhar, e tem muita coisa ainda para nós aprendermos, mas já estamos chegando a 1/3 de todo o conteúdo. Como passou rápido, né? Em breve já vai ser final de ano e nós vamos estar concluindo, se Deus assim permitir. Bom, beijo a todos no coração, um beijo santo, e nos vemos amanhã, se assim Deus permitir. Tenha um ótimo dia. E nos vemos amanhã, se Deus quiser.